Eu quero convidá-lo, assentado como você está, a encontrar 1 Coríntios, capítulo 12, será o texto da nossa meditação, e reiterando, que estaremos aqui participando do grande momento desse final de semana, embora que será apenas terça, sexta e sábado. Domingo as nossas atividades são normais, mas estaremos aqui sexta e sábado para desfrutar desses dois grandes momentos. Alguém já disse há muito tempo atrás que quem não sabe para onde ir, qualquer vento que soprar sobre as velas dessa embarcação serve. A nossa igreja, há um tempo, ela estabeleceu o norte, uma direção didática e pedagógica para orientar as nossas programações, os nossos eventos, para nortear o nosso jeito de ser igreja. De modo que o nosso pastor, ele sintetizou o nosso jeito de ser igreja a partir de 4 pilares. E no final desse mês nós estamos chegando aos nossos 94 anos, e sempre é muito bom a gente revisitar os nossos fundamentos. É muito bom nós refletirmos se nós estamos indo nessa direção e o quanto que nós precisamos melhorar, renovar, repensar, para que esses pilares permanecem sustentando a nossa igreja. E é por isso que nós, nesse mês de outubro, nós estamos dedicando, tanto aos domingos quanto às terças-feiras, a nossa série AD Blue+, AD Blue+, exatamente para trazer a nós esses 4 pilares, uma igreja mais unida, uma igreja mais relevante, uma igreja mais missional e uma igreja mais avivada. E nós iniciamos essa série, nós iniciamos essa jornada no mês de outubro, falando de mais unida. O pastor Lediel trouxe uma profunda reflexão nesse último domingo. Se você não esteve entre nós, convido a você a acessar o material, o link, o vídeo, a pregação no nosso canal e ser alimentado, porque de fato foi uma palavra muito profunda, confrontadora e, acima de tudo, reflexiva, reflexiva. E essa noite nós propomos, ao nosso coração e ao seu coração, de nós continuarmos nesse tema. Esse tema, então, termina hoje. Quinta-feira é uma outra proposta. Então, falamos domingo e falaremos hoje. Próximo domingo verá um próximo tema. Terça-feira será o mesmo tema de domingo, com outras pregações, com certeza. Mas queremos revisitar esse tema hoje com muito temor no nosso coração. É um grande desafio falar sobre unidade depois da queda, tendo visto que uma das marcas da consequência do pecado é a separação, é a distância. Quando Deus vai criar, quando Deus vai formar o homem, Ele forma o homem do pó da terra, e Ele declara que não é bom que o homem ficasse só, e então Ele vai formar a mulher a partir do homem. E quando você olha para o texto, talvez muita gente não percebeu, o nosso vício de linguagem, A gente sempre fala Adão e Eva, Adão e Eva, Adão e Eva, mas na verdade Eva é um nome que só vai aparecer depois da queda. Quando você percebe Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você descobrirá
que em nenhum momento em que Deus vai se dirigir ao casal, Deus vai se dirigir no plural. Sempre o verbo estará no singular. Quando você chega em Gênesis capítulo 5, versículo 2, você vai perceber que quando Deus formou o homem, Deus chamará o casal de Adão. Então, quando Deus olha para o Éden antes da queda, Deus não verá duas pessoas distintas, separadas. Ele olhará uma só carne na sua expressão mais plena e absoluta. De modo que o nome da mulher era Adão e o nome do homem era Adão, porque eles eram uma só carne, numa unidade, numa unicidade perfeita. Quando Adão olhará para a mulher, pela primeira vez, nós temos a grande poesia do homem, né? Esta é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Quando você chega perto desse texto, você descobrirá que o que Adão está dizendo é: essa sou eu, essa é uma extensão de mim, eu estou olhando para ela e estou me vendo, eu estou enxergando os meus ossos, eu estou enxergando a minha carne, porque essa era a visão do homem antes da queda em relação à sua companheira. Ele não olhava para a mulher como sendo um ser diferente dele, um ser distinto dele. Quando nós vamos estudar sobre a psique humana, nós temos uma matéria sobre o desenvolvimento psicossexual da criança, e eu fiquei assim profundamente impactado, né, ao perceber isso, ao descobrir isso, que quando a criança nasce é exatamente essa visão que a criança tem do mundo. Quando a criança nasce, para ela, a mãe é ela não distingue entre a mãe como sendo um outro ser diferente dela. Toda criança, quando ela nasce, para ela, a mãe é ela. Que é exatamente a visão de Adão antes da queda. Adão, antes da queda, olha para a mulher como fosse uma extensão dele. Mas quando acontece o pecado, você vai lembrar que Deus chega, pede a prestação de contas, e então, pela primeira vez, Adão vai se dirigir à mulher como um ser diferente dele. A mulher que tu me deste. É a primeira vez, porque o pecado já havia entrado. E é então que ele vai nomear a mulher de Eva. Então, se nós vamos falar de todas as vezes que nós falarmos de Eva, teologicamente, o ideal é falarmos do episódio pós-queda, porque antes da queda não existia Eva, antes da queda só havia Adão, porque homem e mulher chamavam-se Adão. Então, falarmos de unidade pós-queda é falarmos de um grande desafio, porque a separação, a distância, né, o ego, são ingredientes que vão permear a nossa vida, a nossa vida. Quando Jesus está prestes para retornar ao céu, ele fará a oração mais extensa do Novo Testamento. Se eu não estiver equivocado, não vou dar aqui uma precisão, mas talvez a oração mais extensa de Jesus, talvez tenha sido a oração de Salomão. Não fiz essa matemática, então não vou ser preciso. Mas no Novo Testamento, certamente nós não temos nenhuma outra oração mais extensa do que a de Jesus. E a última oração extensa de Jesus que ele fará, só tem um único tema. Um único tema: a unidade. Porque Jesus percebe que a ausência da unidade é catastrófica para o reino e para a igreja, mas que seria o nosso maior desafio. A unidade seria o nosso maior desafio. Biblicamente, nós podemos dizer que só temos uma maneira de nós vivermos a unidade: é mediante o Espírito. Fora do Espírito, impossível nós
vivermos aquilo que as Escrituras nos convidam a viver em unidade. Vocês estão comigo? Amém. Já terminei a pregação, vamos orar? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, que judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se de todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E de todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E um olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, e esses honramos muito mais. E aos que em nós não menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Porque não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Obrigado, Jesus, por essa palavra exposta ao nosso coração. Torna-nos para ela, torna cativa a nossa mente, o nosso entendimento a essa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A igreja possui várias figuras, várias metáforas que vêm defini-la. Talvez a mais poderosa seja a igreja como família. Não há, talvez, uma outra comparação, né? Uma outra classificação de ser igreja mais profunda em dizer que a igreja é família de Deus. Mas quando nós falamos sobre unidade, talvez esse seja um texto mais clássico, né? Para nós revisitarmos alguns princípios que precisam comparecer na nossa mente, no nosso coração e ser revisitado por nós diariamente. Diante desse texto, eu quero pensar com vocês nada novo, mas vamos retornar algumas verdades que já foram ditas, que nós já ouvimos e que nós sabemos que são reais, mas de algum modo existe uma batalha, existe uma guerra, seja espiritual, seja pessoal, que quer impedir de nós vivermos, né, essa unidade. Olhando para esse texto, eu percebo que a nossa identidade e o nosso propósito depende da nossa unidade no corpo. Você pode dizer isso comigo? Diga: minha identidade e propósito depende do meu lugar no corpo. A minha identidade, o meu propósito, ela é definida pela unidade do corpo. Você deve ter ouvido algumas pessoas assim naquela crise, né?
qual é a minha função nessa igreja, né? Vamos colocar a palavra propósito, qual é o meu propósito nessa igreja, né? Muitas pessoas vivem, quem sou eu nesta igreja? Eu não me sinto ninguém, eu acho que eu não sou ninguém. Existem muitas pessoas que têm essa crise vocacional, eu não sei o que Deus quer de mim nessa igreja. E a pergunta é, por que existe tanta crise vocacional entre nós? Quando você nasceu, quem é que te deu o nome? Foi o enfermeiro? Foi o médico? Ah, sua mãe estava passando com você no colo, e aí o guarda ali, que estava na porta, olhou assim e disse, olha, o nome dele vai ser Felipe. Foi isso? Vai ser Gilvan. Foi isso? Quem é que te deu o nome? Quem dá um nome para nós é família. Quem me deu o nome foi os meus pais. O meu nome, ele é recebido em família. Em família. Quando eu olho para o corpo, eu acho que o Felipe falou isso hoje aqui na introdução, se qualquer membro do meu corpo ser mutilado, ele perde a sua função. Esse membro, essa mão, ela só funciona fora do corpo naquele filme da família Adams, né? Que a mãozinha anda sozinho, só ali. Essa mão que acaricia minha esposa, que cumprimenta os irmãos no início dos cultos, principalmente aos domingos ali na calçada, o abraço que eu dou nos meus amigos, na minha família, tudo isso só é possível porque esses membros estão ligados ao corpo no seu todo. Se qualquer mão for mutilada, ser removida desse corpo, ela perde essa característica funcional, ela perde esse valor. Se qualquer membro nosso for deslocado, perde o seu propósito, inclusive o seu nome, de modo que quando eu olho para esse texto, se eu quiser vivenciar uma identidade viva, se eu quiser vivenciar um propósito vivo, só será possível se eu estiver unido ao corpo, se eu estiver unido à igreja. E o que isso tem a ver com o meu propósito? O que isso tem a ver com a minha identidade? Tudo. Porque é em família, e é por isso que nós denominamos todos os cultos família ADBlu, é em família que na convivência, nos corredores dos bancos, né, entre os bancos, em alguma atividade, na inserção a um departamento de algum etário da igreja, quando você vai convivendo com as pessoas, o seu dom e o seu talento começa a ser despontado. Alguém começa a perceber, nossa, essa pessoa, ela é tão simpática para acolher, ela daria muito certo no acolhimento. O acolhimento é a sua cara. De repente essa pessoa começa a destacar nos conselhos. Quando existe numa realidade ali no grupo, no departamento, quando ele vai dar a sua palavra, nossa, mas que sabedoria! De repente, quando alguém está passando por uma crise, vai procurar esse irmão, vai procurar essa irmã, porque um tempo atrás, quando ele liberou uma palavra, ali foi uma palavra muito assertiva, foi uma palavra muito sábia, e de repente, quando menos se percebe, ele é convidado para participar de uma diretoria, ela é convidada para participar de uma diretoria, de repente ele está servindo, de repente ela está servindo, porque a comunidade, esse grupo, essa família, seja no geral, seja no departamento local, promove isso, de modo que os talentos e os dons, eles vão sendo manifestados à medida em que nós vamos convivendo uns com os outros.
Como isso é possível se eu me isolar na minha casa? Como isso é possível se eu me tornar um desigrejado? Como isso é possível se eu ser o crente online? Como isso é possível? Se eu estiver distante da comunhão, eu não vou descobrir essa minha vocação, isso não vai ficar patente, de modo que quanto mais eu me distanciar da comunhão, quanto mais eu me distanciar dessa unidade, eu vou tendo cada vez mais crises sobre a minha identidade nessa igreja, quanto ao meu propósito nessa igreja. Quanto mais próximo eu chegar, quanto mais perto eu me aproximar de pessoas, de atividades, de programas, de projetos, de agendas, eu não vou perceber aquilo que eu carrego, aquilo que eu sou funcional, aquilo que Deus colocou dentro de mim para servir essa igreja. Agora percebe, de repente alguém diz assim: pastor, mas eu estou aqui, eu cumprimento os irmãos, mas o nosso chamado só será descoberto quando nós sairmos da superficialidade dos nossos relacionamentos. Às vezes você cumprimenta, às vezes você abraça alguém, mas talvez isso termina ali. Pessoas que estão na igreja há tanto tempo, pessoas que estão na igreja há tantos anos, mas essas pessoas, elas nunca cooperaram de maneira direta, relevante, em alguma área específica da igreja. Deixa eu abrir um parêntese. Eu sei que existe uma diferença entre reino e igreja. O reino, diz as Escrituras, é o mundo. O mundo é o reino. Então você pode ser bênção no mundo praticando o reino. Então quando você evangeliza pessoas lá fora, quando você fala de Jesus às pessoas, é o mundo. Você está operando no reino. Ponto. Isso é bênção. Nós somos chamados para expandir o reino, sermos embaixadores do reino. Por isso que o reino é muito maior do que a igreja, porque o reino é o mundo, está acontecendo fora das fronteiras. Mas a igreja é uma agência do reino. Mas existem outras realidades que compõem a igreja. De uma maneira muito simplória, permita-me exemplificar isso. Pensa no reino como o seu trabalho fora de casa. Você trabalha numa empresa, você trabalha funcionalmente em algum lugar fora de casa. Pensa que esse trabalho fora de casa é o reino, é a expansão do reino, é a dimensão do reino. Só que você tem uma casa, você mora no lugar. O fato de você trabalhar muito fora de casa significa que ao chegar em casa não tem nada para fazer? Significa que quando você chegar em casa, os anjos já organizaram tudo naquela casa, lavaram as vasilhas, limpou a casa, guardou as roupas, lavaram as roupas. Se esse anjo estiver lá, fala para ele o endereço lá de casa, porque não tem nenhum anjo que faz isso lá em casa, somos nós mesmos. Aí você fala assim: eu trabalhei fora, mas eu preciso trabalhar dentro. E é isso mesmo. A vida é assim, a vida acontece assim. A igreja, você serve Cristo no reino lá fora, no seu trabalho, na dimensão que o reino nos apresenta, mas ao chegarmos nesse lugar, que é a nossa casa, é o lado de dentro. Eu já fiz muito, eu já preguei muito sobre Jesus essa semana, eu já falei de Jesus para muitas pessoas. Tá bom. Se todos pensarem assim, nós não teríamos um músico para ministrar nós como nós temos, nós não teríamos ninguém ali no som para organizar a nossa logística. Essa igreja, ela não aconteceria, ela não iria acontecer. Mas existem tantas necessidades internas dessa igreja. Existem pessoas que é nesse ambiente que elas serão
tratadas, cuidadas, saradas. É nesse ambiente que Deus estará forjando elas. É nesse ambiente que Deus estará amparando elas. De modo que nós somos chamados para operar lá fora, e essa igreja tem pensado nisso de maneira muito intensa, mas também é verdade que do lado de dentro há coisas a serem organizadas. E aqui dentro, os papéis, os dons, os talentos, eles são percebidos, desenvolvidos, é na comunhão. É na comunhão que você vai se descobrindo vocacionalmente para a igreja local. De modo que a minha identidade, o meu propósito, está ligado, está conectado na minha unidade. Quando mais unido eu estiver à igreja local, mais eu sei o que eu posso fazer nessa igreja. Quando eu saio da superfície dos relacionamentos e eu aprofundo isso, mais convicção eu terei do que eu posso cooperar, colaborar com essa igreja local. Vocês estão aqui? Amém? Você pode perguntar aí para quem está do seu lado? Pergunta aí para ele, para ela. Você sabe quem você é e qual é o seu propósito aqui na família The Blue? No versículo 25, se você tiver com a Bíblia aberta, ou pode me acompanhar no telão, por favor. No versículo 25 diz assim: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns aos outros. Não há independência harmoniosa. Você pode dizer isso comigo? Diga assim comigo: não há independência harmoniosa. A grande mentira, a grande falácia é acreditar que à medida em que eu me afasto do corpo, eu permaneço saudável e o corpo permanece saudável. É a maior mentira e autossabotagem eu pensar que ao me ausentar da unidade da igreja, a unidade da igreja local, não há traumas em mim, que eu vou ficar muito melhor, porque eu não vou ter ninguém para me incomodar, eu não vou ter nenhum estacionamento para me estressar, e que a igreja vai ficar intacta. O que o texto está dizendo é que quando um membro ele se rebela, quando ele sai do seu devido lugar, no outro texto que nós lemos, quando um padece, todos padecem. Então isso significa dizer que quando eu me ausento, quando eu me desconecto com a igreja local, eu estou causando, eu estou provocando uma consequência impositiva. Quando eu deixo de congregar, talvez você diz assim: mas eu já ouvi dizer que alguém deixou de congregar e ninguém nem ligou, ninguém nem foi atrás. Mas isso não significa que não houve trauma. Isso não significa que diante do mundo espiritual, esta igreja, ela não foi apequenada. Porque existe um papel de todos nós. Não é simples, é um membro a menos. É uma voz a menos, é um cálice a menos. É uma pessoa a menos para ouvir a palavra, para cumprimentar quem está ao seu lado. Nunca é simples, foi uma pessoa que desapareceu e está tudo certo. Não está certo. Qualquer desconexão com o corpo, com a unidade da igreja, isso levará a um trauma. A um trauma à igreja. Às vezes, o culto parece tão assim. Lá na nossa terra, a gente tinha uma expressão
xoxo, né? Xoxo é aquela coisa que não está boa, aquela coisa que não está bom, mas também não está tão ruim, é aquela coisa meio embrulhada, assim. Então, está xoxo. Às vezes o culto está xoxo. Xoxo. Tá, mas o que está acontecendo? A mensagem está boa, a pregação foi boa, o louvor foi bom, mas está uma coisa xoxa. Às vezes são dimensões que a gente não percebe. Porque naquele culto tem muita gente que deixou de vir. Deixou de vir, deixou de estar presente, deixou de sorrir entre nós. Deixou de se alegrar entre nós. Deixou de contribuir entre nós. De abraçar uma causa. De servir uma necessidade. Às vezes as pessoas olham para a sede e dizem assim: ah, mas não precisa de nada, tem tanta gente aí. E quando você chega mais perto, você percebe os desafios. Os desafios. Vocês ouvem. O Ministério Kids, meu Deus, existem fases que ela se arrasta. Se arrasta porque cadê os voluntários? Cadê os voluntários para servir o Ministério Kids? Ah, eu não vou perder o meu culto de jeito nenhum. Não vamos entrar nesse pormenor. Mas eu quero te dizer que ninguém se ausenta dessa igreja, por mais relativamente grande que ela seja, que o corpo não sente. No mínimo, a cabeça vai sentir. No mínimo, a cabeça vai sentir. Está faltando alguém. Alguém deixou de vir. Alguém deixou de se relacionar. Pessoas que vão se punindo, ou vai punir a igreja. Ah, eu vou sair da igreja porque eu não fui atendido, eu não fui atendido, como aconteceu alguns anos atrás. Um WhatsApp não foi respondido no mesmo dia. Não, essa igreja não se importa, essa igreja não é hospitaleira e eu vou sair daqui. Então as pessoas, elas começam a punir a igreja local, né, por interpretações, por óticas, e na cabeça delas, elas estão sendo muito bem, e a igreja está sendo punida. O que elas não estão percebendo é que quando ela rompe com o corpo, há sangramento. Existe um sangramento que vai escoar desse corpo. É impossível eu desviar de Cristo, eu desviar da igreja, sem provocar um trauma nesse corpo. De algum modo, esse corpo começa a padecer. De algum modo, essa igreja começa a desbotar o seu brilho. Talvez você olhe para a sua direita, você olha para a sua esquerda e você não percebe, ou talvez você nem se importa, ou talvez você não dimensionou pessoas que faz tempo que você não os vê aqui. E eu tenho que cuidar da minha vida, eu preciso estar aqui. A autorresponsabilidade de estar aqui é excelente, mas e esse dedo que não está mais aqui? E esse pé que não está mais aqui? Eu faço parte do corpo, mas se esse pé não estiver aqui, esse corpo vai mancar. Se o meu polegar não estiver aqui, vai ter dificuldades no meu tato. Se eu pensar que a ausência de pessoas existe um impacto direto a essa igreja, eu passo a abrir os meus olhos com mais diligência para as pessoas que estão à minha volta. Às vezes nós celebramos pessoas que se ausentam, às vezes nós celebramos pessoas que se afastam, mas na verdade o texto vai dizer, quando o membro padece, todos padecem. Então eu preciso ter muita compaixão de quem falha, de quem peca. Eu preciso ter muita diligência na minha vida pessoal, porque se eu caio, seja na falta do primeiro amor, se eu caio, seja por uma inveja, seja por uma frieza espiritual, seja por uma indiferença, eu caio, eu estou caído,
isso tem um impacto direto na igreja local. O modo como você lida com a sua esposa lá na sua casa tem um impacto no nosso culto. O modo como você lida com a esposa, com o marido, o modo que você lida com seu filho, com a sua filha, tem um impacto direto no nosso culto. Às vezes o culto está pesado, de novo, estou voltando a esse lugar, o culto está amarrado. E às vezes, se eu estou pregando, né, por muito tempo, eu saía culpado, eu saía assim, meu Deus do céu, eu saía com a culpa, triste, angustiado. Quando eu não fluo na pregação, a primeira coisa que eu faço é fazer uma auto-checagem, né? Deus, como é que está o meu coração contigo? Dá uma olhada. Não, estou bem, não estou em pecado, estou bem com a minha esposa, estou bem com meus filhos, estou bem com Deus, estou bem com meus devocionais, então estou limpo, sou inocente, pronto. Alguma coisa aconteceu no ambiente que não tem a ver, essa fatura não é minha, esse débito não é por minha causa. Porque às vezes vem lá uma família toda atrapalhada, veio brigando, brigou o dia inteiro, assistiu televisão o dia inteiro, disperso, totalmente vazio, vem para a igreja, o impacto disso num culto é enorme. A adoração às vezes não vai, não flui, a pessoa está seca, a pessoa está vazia, está dispersa, brigou, está magoado. Às vezes tem a ver com o trabalho, a briga foi no trabalho, a amargura está em relação ao trabalho, mas isso tem impacto, porque ele é um membro dessa igreja. Às vezes tem a ver com um parente que está do outro lado do mundo, brigou, xingou, cancelou, bloqueou, e o coração está aquela terceira guerra mundial. Aí vem para a igreja sem resolver isso. Aí você acha que isso não tem impacto no nosso culto? Como que as pessoas conseguem, por exemplo, em viver em pecados sem confessar? Às vezes é um pecado de adultério, às vezes é um pecado de fornicação entre namorados, e eles estão no culto como se estivesse tudo bem. Mas o que eles não percebem, que quando eles alimentam um pecado e não tratam esse pecado, ele é membro desse corpo, então ele está padecendo. Esse membro está necrosando pelo pecado. Ele está causando um impacto direto. A igreja local. Teve uma mulher na Bíblia que ela foi flagrada em ato de adultério. Lá, em algum lugar, na sua privacidade, vamos pensar que ela estava em casa. Então é algo privado, um ambiente privado. A vida dela, por alguma razão, ela estava aí nesse lugar de adultério. Mas o texto vai dizer que a cena do adultério dessa mulher não começou e nem terminou em casa. A cena do adultério terminou no templo, terminou no culto. Mas meu Deus, o que o culto tem a ver com isso? O que o templo tem a ver com isso? O que Jesus tem a ver com isso? Esse texto me ensina que quando eu peco no meu privado e eu não trato isso, a sua repercussão, a sua consequência grave e severa afetará diretamente ao culto, afetará diretamente a igreja local a qual eu sirvo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é que nós temos? Porque o que você faz com a sua sexualidade, o que você faz com a sua língua, o que você faz com o seu tempo, o que você faz com o seu dinheiro, isso tem consequências severas, diretas a essa igreja. É por isso que nós dizemos: cuidem-se, sejam diligentes, porque o pastor Alessandro não é apenas o pastor Alessandro, eu sou o embaixador dessa igreja. Aonde que eu vou, seja aqui, seja fora dessa cidade, fora desse estado, eu represento a minha igreja. Eu não represento apenas a Cristo, eu não represento apenas o reino de Deus, eu represento a minha igreja local, de maneira que qualquer escândalo que eu produzir, que eu provocar fora dessas quatro paredes, terá um afetar direto a esta igreja. De modo que, se eu me desconectar, ou se eu adoecer, o corpo sentirá,
o corpo padecerá. Se eu insistir em uma vida cristã sem crescimento, eu também vou comprometer o corpo. Às vezes não, pastor, eu não estou dando problema, não estou falando mal de ninguém, não sou murmurador, eu estou aqui. Amém? Mas você está crescendo, porque essa igreja está em expansão, essa igreja está sendo maturada pelo Espírito. Se um desses membros desse corpo não crescer, vai descompensar. Paulo vai falar isso lá em Efésios. Eu não vou para esse texto para nós avançarmos, mas ele vai dizer que a operação do Espírito é para que cada membro juntamente cresçam, desenvolvam, para que não haja nenhuma descompensação, de modo que essa igreja tem muito a ver com a sua maturidade. O modo como você enxerga o evangelho, o modo como você enxerga relacionamentos, nós temos muito a ver com isso, porque se você permanecer como menino, permanecer como menina, você vai exigir um desdobramento de energia enorme para cuidar de você. É só você perguntar aos nossos pais, entre cuidar de um bebê, em cuidar de uma criança e cuidar de um adulto. A criança exigirá muito mais, e eu não sei como que eles conseguem dobrar toda a nossa atenção. Criança é igual leite. Leite, você está fervendo leite, você está olhando assim, ó. Pronto, derramou. Tirou o olho, acabou. Criança, você está ali olhando. Uma vez, a Eline estava ali arrumando o Alejandro, e a gente estava com todo cuidado, o primeiro filho, meu Deus do céu, como uma porcelana pode cair. E a gente, de repente, nós fomos conversar, olhando para cá, cadê o Alejandro? Estava no chão, tinha caído. Mas não bateu a cabeça não, meu filho é normal, tá? Tranquilo. Crente, criança é isso. Pastor, tem que correr, tem alguém lá que está querendo desviar por causa do estacionamento. Aí tem que correr lá, calma aí, irmão, vamos perdoar. Essa coisa que precisa o tempo todo ter alguém por perto ali para dizer, não, gente, vamos lá, vamos contornar. Vamos lá, gente, não é bem assim. O tempo inteiro tem que ter alguém ali, senão acaba. É a última vez que eu entro nessa igreja, ninguém me ama, ninguém se importa comigo. É crente, é salvo, está tudo certo. Se Cristo voltar, vai para o céu. Mas precisa ali o tempo todo alguém ficar ali, empurrando, alguém ficar ligando, alguém ficar ali, vamos lá, você não foi no culto ontem, é verdade, alguém sentiu minha falta, então eu vou agora. Essa coisa o tempo inteiro. E às vezes começa a debitar numa conta que é pesado demais. Às vezes vai, não, é o pastor, o pastor nunca foi na minha casa, o pastor nunca me visitou. Quando eu não cresço, quando eu não amadureço, você sabe qual é a diferença básica, elementar, entre uma criança e um adulto? A criança é alguém que precisa de cuidados. E o adulto? O adulto é de quem cuida, O adulto cuida, ele cuida. A criança tem que ser cuidada o tempo todo. O adulto cuida. Se eu preciso o tempo todo de alguém ficar ali, olha, vamos lá, gente, vamos lá. Não, vamos lá de novo. O tempo todo alguém precisa ficar empurrando, o tempo todo alguém precisa ficar ali. É uma criança. Mas quando ele entende que eu sou um adulto, e nós pais aqui, como isso é desafiador na educação dos nossos filhos, porque o tempo todo eles acham que nós pais precisamos estar ali cuidando deles, levando papazinho, vamos lá o aviãozinho, come lá, vamos lá meu filho, come, o tempo inteiro. Não, vamos lá, você já está nessa idade, você já precisa entender a autorresponsabilidade. Essas vasilhas aqui, elas não desaparecem automaticamente nessa pia, mãos precisam tocá-las. E as suas mãos tá no ponto para tocar nessas louças e lavar. E na igreja é do mesmo jeito. Vamos lá. Eu sou novo convertido. Quanto tempo? Eu já tenho 3, 4 anos que eu estou novo convertido, com 3 anos, 4 anos. 3 anos é para você estar cuidando de alguém, discipulando alguém. Quantas
palavras, quantas pregações, quantos departamentos, quantas coisas acontecendo na nossa igreja para forjar, solidificar a sua fé, o seu conhecimento do Senhor. Nós temos ETBlu, nós temos escola dominical, nós temos um curso Ele, nós temos um curso Ela, nós temos um curso Lá Feliz, nós temos seminários ETBlu, nós temos simpósio de EBD, nós temos conferência missionária. Todas as áreas que compõem uma espiritualidade, essa igreja tem um curso, essa igreja tem um evento. 3 anos eu fiquei exposto a tudo isso, eu sou novo convertido? Não, já recebi alimento sólido para entender quem eu sou, qual é o meu propósito nesse corpo, e eu vou atrás de alguém para amadurecê-lo, eu vou sentir as dores de partos para gerar Cristo na vida de alguém, de modo que essa minha pirraça, essa minha punição ao corpo, eu preciso entender que eu não estou punindo a família ETBlu apenas, eu estou punindo a Cristo, eu estou punindo a cabeça do corpo, porque o que você faz contra esse corpo, você está fazendo contra o cabeça. Aí Jesus está olhando e está dizendo: sério mesmo? Sério que você vai fazer isso comigo? Sério mesmo que você vai fraturar mim? Não, eu vou punir o pastor, eu vou punir aquele líder de departamento, eu vou punir aquele irmão. Não, você está punindo a Cristo. Quando você desconecta do corpo, quando você se isola do corpo, quando você se amputa, eu não vou tomar mais ceia, você está se amputando. Você está se amputando desse corpo, e isso tem consequências terríveis. Vocês estão aqui? Eu vou terminando dizendo que no versículo 22, existem membros que parecem ser mais fracos, mas são muitos necessários. Esse texto vai me dizer que no corpo todos nós somos importantes. Eu não sei como você se sente nessa igreja. Eu não sei se você se sente uma pessoa essencial entre nós. Eu não sei se você se sente alguém importante. Mas eu quero declarar que você é importante para essa igreja. Talvez a gente não consegue acompanhar todos de perto, juntos ali. É por isso que nós temos os nossos departamentos. É por isso que nós temos os nossos ministérios. Mas talvez tenha acontecido alguma coisa que foge do nosso controle, que foge do nosso alcance. Aliás, a gente falha também. Às vezes a gente falha em família, às vezes eu falho com a minha esposa, às vezes eu falho com meu filho. Imagina não falhar com essa igreja, com esse tamanho de gente. Mas não deixa que nada disso lhe faça você acreditar que você não é importante nesse corpo. Cada vez que você entra por essas portas, isso é importante para essa igreja. Se todos vocês decidissem hoje dizer: eu não vou na igreja, eu estou cansado, esse culto não aconteceria. Você é importante. A experiência que você carrega talvez está escondida aí dentro de você, porque grande parte dessa igreja não ouviu isso, não ouviu a sua superação, a sua resiliência, não ouviu como você lidou com a perda, como você lidou com o luto, como você lidou com a falência. Nós não ouvimos. Se isso viesse à tona, se isso fosse compartilhado, se isso fosse repartido, quantas outras pessoas seriam profundamente edificadas? Às vezes, todos os cultos praticamente, a gente faz isso. Vamos lá, acolha quem está perto de você. Às vezes as pessoas ficam muito retraídas, às vezes as pessoas ficam tão assim, tímidas. E aí, olha uma autossabotagem. Não, é porque
a minha cultura é assim mesmo, a minha cultura é a fulana, a minha cultura é a ciclana, e na minha cultura a gente não se abraça, a gente não se toca. Então eu vou te falar uma coisa. Depois que você recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, sabe qual é a cultura que você é convocado a viver? Não é a cultura da sua origem, que você nasceu de família, não. A cultura que nós somos chamados a viver é a cultura do reino. E a cultura do reino a gente se ama. Na cultura do reino a gente se perdoa. Na cultura do reino a gente se abraça. Na cultura do reino nós fazemos com que o outro se sinta importante. Você consegue imaginar um impacto no coração dos discípulos quando Jesus pega uma bacia, quando Jesus pega ali uma toalha e ele vai lavar os seus pés servindo eles? Você consegue imaginar? E olha, percebe que Jesus não fez isso na primeira noite, no primeiro dia que ele conheceu os seus discípulos. Não, isso foi na última noite antes de ele ser preso, depois de 3 anos e meio. Jesus já tinha ressuscitado mortos, Jesus já tinha pregado para multidões, Jesus já tinha sido aclamado para ser levado rei. Olha o histórico de Jesus nos últimos 3 anos e meio. Um homem que era ovacionado por grande parte da multidão. Todo mundo queria levar Jesus para a sua casa. Todo mundo queria ter Jesus lá por uma noite. Claro que Jesus não conseguia entrar em todas as casas. Claro que não. Agora, esse homem não é homem apenas, é o Cristo, ele é o Messias. O coração dos discípulos já haviam recebido no coração o testemunho do Espírito Santo que Jesus era o Messias. Agora esse Messias que nós esperávamos durante tantos anos, que vai ser o Salvador do mundo, esse Deus encarna, é Deus, gente, é Deus. Jesus Cristo é totalmente homem, plenamente Deus. Esse Deus está inclinando. E é interessante porque há 3 anos e meio atrás, o diabo implorou: vai lá, se encurva aí para mim. Se encurva para mim, Jesus, que eu vou te dar todos os reinos do mundo. Jesus ficou ereto, Jesus ficou inflexível. Eu não me dobro a nenhuma proposta maligna e diabólica. 3 anos e meio depois, o Deus encarnado está se curvando para lavar pés de pecadores. Você imagina a importância desses homens? Uau, Deus está lavando os meus pés. Pedro já ficou tão constrangido: não, eu não mereço, não, longe de mim. Quando você serve, você torna uma pessoa importante. Quando você acolhe alguém, quando você sai do seu lugar e você abraça alguém, gente, você está dizendo que essa pessoa é importante. Domingo agora nós demos start a um avanço no nosso acolhimento. Nós temos uma equipe fantástica no nosso acolhimento. Às terças-feiras, o nosso obreiro tem nos ajudado. Na quinta-feira, aos domingos, geralmente a equipe de acolhimento ela é muito mais ampla, né? Temos workshop com eles, treinamento com eles, e nesse último domingo nós demos um avanço. Para os visitantes, nós estamos entregando um kit em uma sacola, é um kit que está escrito: Família Debulu, lugar de gente feliz, um lugar para amar e ser amado. E lá dentro nós colocamos alguns presentes ali. De modo que quando você se assentar perto de alguém e ver que ele está com uma sacola branca, um kit branco, automaticamente é para você saber: é a primeira vez que ele está aqui. É a primeira vez que ela está aqui. É para identificar que nós temos alguém entre nós que não pertence à nossa família. Isso é para os acolhedores? Não apenas, isso é para a igreja. Você imagina uma pessoa sentada do seu lado, aí de repente, quem está aqui pela primeira vez, aí vem alguém, entrega o kit, está do seu lado, Acabar o culto, você diz assim: qual é o seu nome?
Que honra ter cultuado ao seu lado. Queremos te ver novamente nessa igreja. Eu posso orar por você essa semana? Eu vou anotar o seu nome para orar por você essa semana. Você acha que essa pessoa vai sair entre nós? Essa igreja, nossa. Você acha que existe uma possibilidade dessa pessoa sair daqui murmurando contra a nossa igreja? Ninguém me notou, ninguém me percebeu. Quando nós fizemos isso nesse domingo, nós instruímos os nossos acolhedores a fazer uma abordagem muito específica aos nossos visitantes. E eles pegaram os contatos dos nossos visitantes e eu mandei uma mensagem na segunda de manhã. O retorno que eu tive daquelas mensagens alegrou muito meu coração. O que eles falaram, o que sentiram ao ser abordado daquele jeito. Mas não é apenas sobre os nossos acolhedores, é sobre a nossa igreja. Você carrega uma importância nesse lugar. Talvez você ache que é insignificante, talvez você ache que é coisa pouca, mas o mínimo que você faz. Na hora que nós vamos orar, geralmente isso é no domingo à noite, junte-se a uma outra família e vamos orar. Às vezes a maioria insiste em ficar ali no seu lugar somente com os seus. Você não imagina quando você olha para um irmão que está sentado sozinho. Diz, não, na família de Blue ninguém fica sozinho. Eu vou sentar perto de você. O sentar perto de alguém. Sentar perto de alguém na hora da oração. Geralmente nós pedimos para orar uns pelos outros. Você tem alguém para tocar. Você tem alguém para demonstrar afeto e importância. Às vezes isso é tudo que Deus precisa para cicatrizar uma ferida, para cicatrizar algo que está jorrando ali. Eu quero reiterar, você é muito importante nesta igreja. O que Deus fez na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida, isso precisa ser passado adiante. E você pode fazer isso. Quando você negligencia isso, você está privando o corpo. Você está impedindo que o corpo melhore e seja fortalecido. Por isso que eu quero terminar por aqui e dizer que a unidade da nossa igreja, Família de Blucede, passa por você. Assim como você precisa perdoar o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu marido, o seu cônjuge, você tem que perdoar a nossa igreja. Assim como você ama a sua família, você precisa amar a família Adeblu. E nós queremos que nesses 94 anos a gente renova a nossa unidade. Então, vou te dar uma tarefa de casa. Eu não estou na sala de aula, mas vamos lá, é uma aula de discipulado, então serve. Dá uma olhada em alguém que faz tempo que não está aqui. Faz tempo. Você poderia mandar uma mensagem ainda hoje. Dizer, olha, estamos com saudade. Mas ele saiu tão ferido, mas se eu falar isso ele vai me xingar. Só cumpra o seu papel. Só dá um testemunho, é um testemunho. Como pastor, existem algumas situações que a gente sabe que é irreversível. Pode visitar, pode ir, é irreversível. Aí alguém diz assim, pastor, você não está perdendo seu tempo? Eu disse, não estou. Porque no dia do juízo, tudo isso se torna testemunho. Ninguém vai ter um álibi. Ninguém nunca foi orar por mim. É porque ninguém nunca me atendeu. É porque ninguém nunca me ouviu. E Deus olha na sua onisciência e diz, mas aquele irmão te visitou. Te mandou uma mensagem. Eu termino dizendo, o corpo é que cuida do corpo. Você não pode pensar que os nossos líderes de departamento, você não pode pensar que os nossos obreiros integrados, voluntários, você não pode pensar que sobre nós repousa toda a responsabilidade de cuidar de todos. Então deixa eu te dar uma ótica para você passar adiante. Quero que você passe adiante, porque de repente você vai ouvir alguém, porque me abandonou. Então deixa eu te falar uma coisa. Jesus diz bem assim, aquele que me recebe,
recebe quem me enviou. Quando você membro, vai ao alcance de um outro membro, não é só você que está indo ao alcance desse outro membro. A igreja está indo nos seus ombros. O pastor está indo nos seus ombros. Quando você ouve um louvor de alguém, não é apenas um cantor, não é apenas um músico. Deus está usando aquela pessoa para alcançar o seu coração. De modo que às vezes nós achamos que nós só somos alcançados se a pessoa específica vir ao meu encontro. Isso é irreal. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando você recebe o toque do nosso irmão, não é apenas o toque do nosso irmão, toda esta igreja está te tocando através dessa visita, através desse abraço, através desse cuidado. Portanto, cuidemos uns dos outros, cheguemos mais perto uns dos outros, e assim o corpo da família Adeblo ficará cada vez mais saudável. Amém? Vocês estão aqui? Viu que hoje eu nem gritei, cara? Estou me comportando. Vamos ficar em pé? É porque o Lediel falou que eu grito no domingo à noite, né? Aí eu já me comportei. Falei assim: Lediel, assista a minha pregação na terça-feira. Você vai ver que eu não gritei. Eu queria que nós orássemos e que todos os desafios que nos cercam sobre a nossa unidade pudessem cair. E é uma operação do Espírito. Precisamos do Espírito para isso. Queria que nós orássemos. Se você encontrar alguém sozinho, quero te pedir, vai ao encontro de alguém, para que nós não terminássemos sozinhos essa oração. Nós não podemos mudar as pessoas, mas nós podemos ser uma inspiração para a transformação delas. Quando queremos mudar as pessoas, o interesse é nosso e o sacrifício é delas. Quando inspiramos as pessoas, o interesse é delas e o sacrifício é nosso. Ore pela nossa unidade para que Deus renove o amor mútuo e relacional da nossa igreja. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado por essa oportunidade. Renova, Espírito Santo, renova, Espírito Santo, renova. Renova o nosso amor uns aos outros. Renova, Senhor, o nosso importar uns aos outros. Nos faça sentir saudades uns dos outros. Que ninguém venha chegar nessa igreja, participar de um culto e se sentir não amado, e se sentir não percebido, Senhor. Vai plantando nessa igreja, nos nossos corações, a hospitalidade do abraço, a hospitalidade do aconchego, da atenção, do valor. Obrigado pelos nossos irmãos que já fazem isso. Obrigado por esses irmãos que fazem, Senhor, encontros ao redor da mesa. Como eu me alegro, Senhor, em ver famílias se reunindo, famílias se cuidando, sorrindo. Oh Deus, como isso é precioso para nós. Que isso seja espalhado, Senhor, a nossa igreja. Quantas pessoas que nunca se encontrou com alguém, Senhor. Deus, vai mexendo na nossa mente, vai amadurecendo as nossas afeições uns aos outros. Obrigado por aqueles que acolhem, obrigado por aqueles que abraçam, obrigado por aqueles que oram por isso, aqueles acanhados, aqueles tímidos, que Tu, Espírito Santo, os convence à nossa comunhão. Aqueles que estão tristes fora de nós, foi ferido aqui dentro, teve uma interpretação talvez equivocada, ou talvez foi real. Deus, que os seus corações possam perdoar esta igreja,
que essas pessoas possam voltar ao convívio da comunhão. Pai, nós oramos para que entre nós não venhamos ferir uns aos outros, mas que possamos cuidar uns dos outros, que a bênção da comunhão, que a bênção da unidade esteja sobre esta igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está perto de alguém, pode abraçar ele, pode abraçar ela, diz assim: somos irmãos, somos da mesma família, somos irmãos, somos da mesma família.